Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta, que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu o julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazia julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: Tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: A sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã, e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: Debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentiste com perfeição, contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto, naquele dia, era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai, que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai, que me enviou, dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas, enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem a cena: uma mulher inocente, condenada injustamente, caminhando para sua execução. A multidão já está reunida, as pedras já estão nas mãos, o veredito já foi dado. Parece não haver esperança. E então, no último momento, surge uma voz, a voz de um jovem chamado Daniel, que grita: "Eu estou inocente do sangue desta mulher." Esta dramática história de Susana, que acabamos de ouvir na primeira leitura, ressoa profundamente com os temas de justiça, verdade e luz que encontramos no Evangelho de João. A narrativa de Susana é uma das mais comoventes do Antigo Testamento. Uma mulher virtuosa, falsamente acusada por 2 anciãos corruptos que tentaram seduzi-la e, tendo sido rejeitados, buscaram vingança. Quando tudo parecia perdido, Deus suscita um jovem, Daniel, para trazer à luz a verdade. "Retornemos ao tribunal", diz Daniel, "porque esses homens deram um falso testemunho contra ela." O que se segue é uma magistral demonstração de discernimento e busca pela verdade. Daniel separa os 2 acusadores e os interroga individualmente. Suas histórias não batem. A mentira é exposta. A inocência de Susana é provada. A luz da verdade dissipa as trevas da calúnia. Esta história nos ensina várias lições poderosas. Primeiro, ela nos lembra que as aparências podem enganar. Os 2 anciãos eram respeitados, pessoas em posição de autoridade, juízes do povo, e ainda assim eram corruptos em seus corações. Quantas vezes julgamos baseados apenas em aparências, status ou posição social? Segundo, vemos a coragem da própria Susana. Confrontada com uma escolha impossível, pecar contra Deus ou enfrentar a morte, ela escolhe a integridade. "É melhor para mim cair em vossas mãos sem ter feito nada do que pecar diante do Senhor", ela declara. Que testemunho extraordinário de fé e fidelidade! Terceiro, somos lembrados do valor da justiça procedural. Daniel não aceita simplesmente as acusações, ele exige um processo adequado, um exame cuidadoso das evidências. Em uma época em que os julgamentos nas redes sociais e a cultura do cancelamento muitas vezes substituem a investigação imparcial, esta é uma lição pertinente. Finalmente, e talvez mais importante, a história nos mostra que Deus é o defensor do inocente. "O Senhor ouviu sua oração", diz o texto. Deus não abandonou Susana em sua hora de necessidade. Ele suscitou Daniel para ser seu instrumento de justiça. E é aqui que nossa leitura do Evangelho de João se junta perfeitamente à história de Susana. Jesus declara: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." Que declaração extraordinária! Jesus se apresenta como a luz que dissipa todas as trevas da ignorância, do pecado, da injustiça, do falso testemunho. Assim como Daniel trouxe luz à situação obscura de Susana, Jesus traz luz à nossa condição humana. Mas os fariseus contestam Jesus: "Tu dás testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro." Em essência, eles estão acusando Jesus de fazer exatamente o que os anciãos corruptos fizeram com Susana, dar falso testemunho. A resposta de Jesus é profunda: "Mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou." Jesus, ao contrário dos falsos acusadores de Susana, conhece sua verdadeira identidade e missão. Ele não fala baseado em motivos ocultos ou desejos corruptos, mas a partir de sua união íntima com o Pai. Jesus continua: "Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou." Aqui está outra conexão com a história de Susana. Os anciãos julgaram segundo a carne, movidos por desejo carnal e depois por vingança. Daniel, por outro lado, julgou com discernimento espiritual. Da mesma forma, Jesus não julga segundo padrões mundanos, mas de acordo com a verdade divina. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Como podemos aplicar estas verdades em nossas vidas? Primeiro, somos chamados a sermos pessoas de verdade. Em um mundo onde a desinformação e as fake news se espalham rapidamente,
somos chamados a buscar e viver a verdade. Isto significa verificar informações antes de compartilhá-las, resistir à tentação de espalhar rumores, e ter a coragem de defender a verdade mesmo quando isso é impopular. Segundo, somos convidados a ser compassivos em nossos julgamentos. Quantas vezes, como os anciãos na história de Susana, julgamos os outros baseados em motivos impuros ou informações incompletas? Jesus nos adverte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai com justo juízo. Isto requer humildade, um reconhecimento de que não vemos o quadro completo, e uma disposição de dar aos outros o benefício da dúvida. Terceiro, somos desafiados a ser corajosos como Susana e Daniel. Susana escolheu a integridade sobre a segurança. Daniel ousou questionar a autoridade estabelecida em nome da justiça. Em nossa sociedade hoje, há muitas situações que exigem coragem moral semelhante, seja denunciando injustiças no local de trabalho, defendendo os marginalizados, ou simplesmente vivendo nossa fé em um ambiente cada vez mais secularizado. Quarto, somos lembrados de confiar na justiça de Deus. Mesmo quando sistemas humanos falham, e eles frequentemente falham, Deus permanece o defensor do inocente e o juiz de todos. Esta é uma verdade reconfortante em um mundo onde a injustiça muitas vezes parece prevalecer. Finalmente, e mais importante, somos convidados a seguir Jesus, a luz do mundo. Quando caminhamos em sua luz, não tropeçamos nas trevas da ignorância, preconceito ou ódio. Sua luz nos guia para a verdade, a justiça e o amor. Imaginem como nossas famílias, comunidades e sociedades seriam transformadas se realmente vivêssemos estas verdades. Se buscássemos a verdade além das aparências. Se julgássemos com compaixão e discernimento. Se tivéssemos a coragem de defender o que é certo. Se confiássemos na justiça final de Deus. Se seguíssemos fielmente a luz de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, que a história de Susana e o testemunho de Jesus nos inspirem a ser pessoas de verdade, justiça e luz. Que tenhamos a coragem de Susana, o discernimento de Daniel e a fidelidade de Jesus. E que, ao seguirmos Cristo, a verdadeira luz do mundo, possamos iluminar os cantos escuros de nosso mundo com seu amor e sua verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês e lhes dê a graça de caminhar sempre na luz da vida. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.